Sejam bem-vindos à nossa correção da AD1, primeiro semestre de 2021. Eu quero debater com vocês, nesse vídeo, a correção da nossa atividade, mostrando aí toda a memória de cálculo, para que a gente pudesse chegar nos resultados que foram corrigidos aí pelos mediadores em cada um dos polos. Então a questão 1 da nossa AD tinha o seguinte enunciado: um título de valor nominal igual a 3.600, então um título de valor nominal igual a 3.600, ele é descontado em um banco 60 dias antes do seu vencimento, sabendo-se que a taxa cobrada pelo banco ela é de 7,5% ao mês. 7,5% ao mês. Pede-se, letra A, o desconto comercial simples, comercial. Na letra B, pede-se o desconto racional simples. Então, todos os dois descontos são simples. Então, nós temos aqui um ajuste que nós faremos na questão, porque nós sabemos que tanto a taxa quanto o prazo, eles têm que ter o mesmo intervalo, o mesmo período de tempo. No nosso caso, a taxa foi dada em mês, e o nosso prazo em dias, 60 dias. Então, nós vamos ajustar aqui que 60 dias são 2 meses. Então, com isso, o nosso desconto comercial simples fica da seguinte maneira. Vamos aproveitar o que tem lá no nosso material. Desconto simples é igual a 3.600, que é o valor nominal, vezes a taxa, vezes o prazo, que é 2 meses. Então, com isso, nós temos um valor de desconto comercial simples, R$540. Já o desconto racional, ele é dado pela fórmula do N vezes a taxa, vezes o prazo, dividido por 1 mais a taxa vezes o prazo. Então, isso aqui vai nos dar um desconto racional simples de R$ 469,56. Então, aqui nós temos a resposta da letra A e da letra B. Vamos passar agora para a segunda questão. A segunda questão, ela tem por enunciado, deixa eu abrir aqui o enunciado para vocês, diz o seguinte: um banco anuncia uma operação de financiamento imobiliário em que cobra uma taxa de juros nominais, então taxa nominal de 18% ao ano com capitalização mensal. Então aqui nós temos uma informação que é uma informação muito relevante, quando ela diz que a taxa ela é uma taxa capitalizada mensalmente, ou seja, é uma taxa nominal de 18% ao ano. Então nós aprendemos que sempre que nós temos a informação de que a taxa ela é nominal ou que essa taxa ela é capitalizada, nós sabemos o seguinte: nós estamos pegando uma taxa de um período maior, normalmente ano, e passando para um período menor. Pode ser mês, pode ser bimestre, pode ser trimestre, quadrimestre ou semestre. Então, normalmente, nós passamos do período maior para o período menor. Ou seja, essa é a razão da taxa ser considerada nominal e ter a informação da capitalização num período menor.
Por que isso? Quando nós utilizamos, né, essa metodologia, ou seja, quando nós aplicamos a taxa nominal ou damos a informação que ela é capitalizada ou as duas informações em conjunto, nós queremos dizer o seguinte: nós estamos na capitalização composta e nós vamos converter essa taxa de maneira simples, de maneira linear. Então, com isso, uma taxa de 18% ao ano, eu quero passar ela para mês, é só eu pegar o 18 e dividir por 12. Então, eu tenho uma taxa de 1,5% ao mês. Então, nós temos essa taxa aqui. Só que a questão pede para a gente, né, considerando essa informação, qual será a taxa efetiva anual que será paga para pelo mutuário. Então, eu tenho que passar agora a taxa mensal novamente para uma taxa anual, só que não de forma linear, mas de forma equivalente. Então, eu quero descobrir qual é a taxa equivalente anual a uma taxa de 1,5% ao mês. Então, como eu estou passando do mês para o ano, eu vou utilizar aqui o grau. Então, nós vamos colocar aqui, nós vamos elevar essa taxa a 12. Então, com isso, nós vamos encontrar aqui que 1 mais a taxa equivalente vai dar 1,195618. Então, eu passo 1 para lá diminuindo, vou ter que a taxa equivalente é 0,195618. Então, eu estou falando de uma taxa de 19,56% ao ano, ou seja, essa aqui é a nossa resposta. Então, o objetivo, né, por trás da taxa nominal, né, ou da taxa capitalizada, ou da taxa nominal capitalizada, né, ou seja, quando ela traz essa informação, é exatamente esse. É mostrar para o mutuário, ou seja, para quem está tomando aquele recurso emprestado, que a taxa ela é de 18%, mas na verdade o mutuário está pagando 19,6%. Ou seja, nós temos aí um acréscimo de quase que 10 pontos percentuais, né, na taxa. Ou seja, ela está quase crescendo aí 10%. Então, com isso, né, nós fechamos a segunda questão. A terceira questão, ela tem o seguinte enunciado: um cliente do banco necessita usar 2.000 do seu cheque especial. Após 16 meses, ele recebe uma carta do banco informando que a sua dívida, ela agora é de R$ 7.377,44. Então, nós temos aqui, né, a pessoa utilizou R$ 2.000 do seu cheque especial. Após 16 meses, ela está devendo R$ 7.377,44. Ou seja, 16 meses, 1 ano e 4 meses. Então a pergunta é: qual é a taxa mensal que está sendo cobrada nessa operação? Então nós temos o seguinte: eu sei que o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais i, que nós queremos descobrir, elevado a
ao prazo. Então eu passo esse valor para lá, dividindo, vou ter que 1 mais I elevado a 16 é igual a 3,68872. Passo para lá como raiz. 1 mais I é igual a raiz de 16 de 3,68872. Então eu sei que 1 mais I é igual a 1,085. Então com isso, meu I vai ser igual a 0,085 ou 8,5% ao mês. Então, esse exemplo que eu utilizei nessa terceira questão, ele é um exemplo bem atual, ou seja, bem prático. Quando eu considerei na elaboração da questão, essa taxa de 8,5%, é uma taxa média que é cobrada pelos bancos atualmente na modalidade do limite de cheque especial. Então, notem que se a gente tomar um valor emprestado em 1 ano e 4 meses, a gente está devendo quase 4 vezes o valor inicial da operação. Ou seja, então a gente não está considerando aí os seguros, não estamos considerando aí os impostos que estão atribuídos aí nas operações de crédito, estamos considerando tão somente a taxa de juros, pela média hoje praticada aí no mercado. Então essa é a nossa terceira questão. Vamos passar agora, pessoal, para a quarta questão. A quarta questão, ela tem um enunciado que é o seguinte. Uma pessoa anuncia em um site de classificados um equipamento que tem o preço de R$1.000. Uma pessoa interessada, ela oferece. Então, a pessoa interessada oferece R$500 em dinheiro, mais R$580 através de um cheque predatado a ser quitado em 60 dias. Então ele pede para a gente qual é a taxa de juros mensal simples embutida nessa operação. Então nós temos o seguinte, quando uma pessoa ela vende um equipamento, então nós temos aqui um intervalo de 2 meses, ou seja, ela vende um equipamento de 1.000, recebe 500 à vista e 580 daqui a 2 meses. Então, o nosso fluxo de caixa, a gente vai fazer o seguinte ajuste. Essa entrada de 500 vai ser anulada, Então ele vai entregar 500 para o seu cliente e vai receber 580 daqui a 2 meses. Então, a nossa pergunta, o nosso questionamento é qual é a taxa de juros nessa operação. Então, vamos considerar o seguinte, Eu sei que o montante, ou seja, o valor total que eu vou receber é igual ao capital mais os juros. Então, eu sei que 580 é o capital mais os juros. Então eu sei que os juros que eu estou ganhando nessa operação ele é 80. Eu passo para lá diminuindo. Então eu venho na minha fórmula de capitalização simples, eu sei que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o prazo. Então com isso eu encontro aqui uma taxa de 8% ao mês, uma taxa de juros simples aplicada nessa operação. Então essa é a nossa
nossa quarta questão, perdão, vamos passar agora para a quinta e última questão. A quinta e última questão, ela também foi elaborada, né, com base em situação, né, muito próxima da nossa realidade, né, situações aí que podem acontecer no nosso dia a dia. Então ela tem o seguinte enunciado, né, uma pessoa consultou um analista de investimentos que propôs uma carteira de investimentos com a seguinte composição: 20% dela em ações, 30% em um CDB, 25% em um fundo multimercados e o restante, né, 50 a 75 e o restante 25% no Tesouro Direto. Prefixado. Após um ano, ele obteve os seguintes resultados. As ações valorizaram 6%. O CDB rendeu 3%. O fundo multimercado rendeu 7%. E o Tesouro Direto rendeu 5,2%. Qual o resultado que foi obtido pela carteira de investimento? Então essa é uma situação, pessoal, né, muito corriqueira, né, quando nós vamos trabalhar com os nossos investimentos, né? Não é aconselhável, né, que ninguém coloque todos os investimentos, né, todos os seus recursos a serem investidos somente em um tipo de instrumento financeiro. É sempre importante que a gente faça essa diversificação justamente como uma proteção. Então, cada parcela, né, vamos colocar aqui, vamos imaginar aqui, olha, como se fosse aqui uma pizza, né, em que nós temos a seguinte situação: 30% em CDB, 25% fundo multimercado, 25% no Tesouro Direto e 20% em ações. Então aqui nós temos as ações, aqui nós temos o CDB, aqui nós temos o fundo multimercado e aqui nós temos o Tesouro Direto. Cada fatia dessa aqui cresceu um pouco e cresceu de formas diferentes, porque cada uma teve a sua rentabilidade. Então, considerando, né, essa variação, qual foi o crescimento total dessa pizza? Então, nós temos que relacionar a rentabilidade de cada fatia com a proporção, com o peso que cada fatia tem na pizza como um todo. Então eu sei que os 20%, né, a fatia de 20% de ações, ela rendeu 6%. A fatia do CDB, que é de 30%, ela rendeu 3%. A fatia do fundo multimercado, que é 25%, ela rendeu 7%. E a fatia do Tesouro Direto, que também é 25%, rendeu 5,2%. Então, com isso, nós temos o seguinte, né? Vamos fazer aqui essas contas. A soma disso tudo deu 0,0515 ou 5,15%.
Ou seja, então o resultado que foi obtido pela carteira foi uma valorização de 5,15%. Então, se a gente olhar cada fatia, né, olha que as ações renderam 6%, mas como ela é 20%, as ações ajudaram a crescer o bolo todo 1,2%. Né? Aqui, perdão pessoal, tem mais um zero aqui, é 009. Então o CDB fez o bolo crescer 0,9%. O fundo multimercado fez o bolo crescer 1,75%. E o Tesouro Direto fez o bolo crescer 1,3%. Então, quando nós somamos, né, esse crescimento já proporcionalizado, nós encontramos o crescimento total. Então, é exatamente isso que a gente procura fazer, né, quando temos uma carteira de investimentos, ou seja, você diversificar os seus investimentos justamente para que um proteja o outro, né, tanto com relação à valorização quanto também pela questão da segurança. Então esses são aspectos importantes. Então aqui, pessoal, nós encerramos, né, a correção da nossa AD1, tá? Elas já estão corrigidas, eu vou fazer agora o lançamento na plataforma, né, lá no Sistacard, para que vocês já tenham aí acesso à nota de vocês. E qualquer dúvida, pessoal, com relação à correção, né, com relação aos critérios de cada correção, eu peço que vocês entrem em contato com os mediadores, tá? Os mediadores presenciais, os mediadores de cada polo. Os polos que não tiverem, né, mediadores presenciais, né, nós temos a mediadora à distância. Vocês podem entrar em contato com ela. Por que eu sempre oriento, né, que vocês entrem em contato com os mediadores? Porque os mediadores, eles são peça essencial nesse processo. Porque como eles estão ligados diretamente ao polo de vocês, eles conseguem identificar, né, cada dificuldade de vocês de uma maneira mais personalizada, porque tudo que vocês levam para os mediadores presenciais, para a mediadora à distância, eles trazem isso até mim. E aí com isso eu consigo elaborar materiais, gravar esses vídeos, né, tá marcando as nossas videotutorias, já com aquilo que vocês realmente estão necessitando a cada período, e não ficar aquela coisa generalizada. Ou seja, a gente consegue personalizar a cada período o atendimento a vocês. Então eu peço que vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento, procurem os mediadores, que aí eles vão fazer o atendimento personalizado para vocês. Então pessoal, muito obrigado, né, por esse vídeo, muito obrigado aí pela participação de vocês, né, em nossa turma, em nosso período, e entrem em contato com eles, né? Em breve eu vou estar gravando outros vídeos, colocando aí na plataforma para vocês, e espero vocês na próxima videotutoria. Muito obrigado, até a próxima!